desde a década de 70, que no FBI se desenvolveu o que a gente chama de criminal profile. O que é isso? É você, através da análise de uma cena do crime, eu traçar o perfil de quem é aquele criminoso desconhecido. Isso é muito foda, né? É foda. É esse o termo. É foda. Isso assim me interessou desde sempre. E nós nem tínhamos, sabe? Pra você ter ideia, isso começou lá no final dos anos 70, com John Douglas, Mindhunters, que tem a série, tem o livro excepcional, começou lá com ele. Né? E ele nem era da área de psicologia. Ele falou, pô, mas esses criminosos, o contato que ele tinha com esses criminosos, especialmente matadores em série. Uhum. E aí ele começou a se desenvolver. Em 92, né, entrou para o grupo um psicólogo inglês. Então, isso trouxe a parte técnica mesmo que estava faltando para eles. Né? E hoje, essa unidade só tem agentes. São todos policiais, agentes federais, psicólogos. É muito interessante. Não, é muito. Então, você, numa cena do crime, eu não sei quem é esse criminoso. É um serial killer. E ele está matando. Matou. Está matando e muito provavelmente vai continuar. Como é que eu chego nesse cara? Né? Então, é assim, enriqueceu demais essa investigação, porque é muito difícil. O serial killer, a gente tem tipo de serial killer que ele fica 3 anos sem matar. 4 anos. Isso para uma investigação é terrível, porque você vai perdendo. Perde-se no tempo todas essas informações. Para você continuar investigando, você não tem mais onde investigar. Né? Ele para. Então, essa análise usando a psicologia comportamental, que é uma das abordagens da psicologia, você consegue. A gente lida com padrão de comportamento. Então, é super interessante. Né? E é isso que eu estou utilizando agora. Embora eu entre um pouquinho em psicologia forense, às vezes eu pego casos em que eu falo sobre stalker, que eu já peguei, que foi o caso da Ana Hickman. Porque as pessoas ficam assim, foi um fã. É um fã que queria matar. Não, não é fã. De fã ele não tem nada, ele é um cyber stalker. Então você precisa passando esse tipo de conhecimento. Então eu estou unindo toda essa parte da psicologia forense com o criminal profile junto com os trabalhos de perícia que eu faço. Então, ali eu falo sobre violência doméstica, se envolve violência doméstica, depressão, o caso do stalker. Né? Então, dá para desenvolver legal. O que eu acho interessante, assim, aí você me corrija se eu estiver errado, mas de que do serial killer lá que pega e mata 8 mulheres seguidas, assim, e do cara que mata a esposa, esquarteja e dá pro cachorro comer. Não necessariamente eles são psicopatas, né? Não. Que é aquela ausência de emoções. Pelo exato. contrário, certo? Certo. Então, se você pegar o cara que ele mata a esposa, em geral, porque sempre cada caso é um caso, o indivíduo, todos nós, os indivíduos, eles são muito mais do que o crime que ele comete. E ele é muito mais do que o transtorno mental que ele tem. Cada um de nós vai viver, por exemplo, eu sou esquizofrênico. Então, eu consigo chegar num diagnóstico e falar assim, eu tenho 10 esquizofrênicos. Cada um deles vai viver essa doença de forma diferente, porque nós somos seres únicos. Embora eu tenha critérios diagnósticos, o DSM é muito preciso, DSM-5, tal. Você segue, se você tem dúvida, é a Bíblia, né? Para quem é da área da psiquiatria ou psicologia clínica que trabalha com isso, você tem que andar com livrinho não, né? 1000 páginas para você ficar olhando. Mas cada um vive de uma maneira diferente, porque nós somos, dentro, né, da nossa particularidade, universos distintos. E o criminoso também. Tá? Então, de repente, um indivíduo que chega num momento que mata a esposa, ou a esposa que mata o marido, esquarteja, tenta se livrar daquilo. Não, ela é uma psicopata. Não necessariamente. Ela pode ter sido movida pela raiva, pelo ódio, pela frustração. Poxa, mas esquartejar? Sim. E ela não é uma psicopata. A gente não matava um monte de gente há um tempo atrás, né? Quando a gente estava lá, caçador-coletor, a gente não matava, não estuprava. Exato. Isso é até técnica, né, de guerra. Você escraviza, você mata os homens, violenta as mulheres e crianças e transforma como escravo. Isso, se você bobear, está acontecendo até hoje. Naquelas coisas da África, aquela briga em que tem lá, sempre em conflito, aqueles conflitos todos. Qual é a... Né? É sempre, vira e mexe, você recebe essas notícias. É que nós estamos um pouco distantes. Né?
Parece um passarinho. Então, isso acontece, não necessariamente. E outra coisa é desmistificar também essa coisa do psicopata. Porque acabou virando moda, entendeu? Todo mundo acha muito legal ser psicopata. E fez assim, criou-se uma ideia que o psicopata é aquele que anda de roupa preta, de preferência gosta de rock, né? E tatuado, e só anda, né, à noite, tem um olhar estranho. Não é nada disso. O psicopata mesmo, que é uma minoria da população mundial, ainda bem, né? Ele é justamente aquele que você olha e fala, não, esse não tem nada a ver com o assunto. É aquele que tem cara de tiozão, que às vezes é casado, ele é pastor, ele é coroinha, ele é alguma coisa na igreja, ele tem até um emprego simples. E passa 30 anos, aí todo mundo achando maravilhoso. Entende? Nossa, como ele é bom. Sempre que eu procurei, eu tive um problema. Ele é um excelente líder espiritual. E é ele, o psicopata. Não é o cara tatuado, com piercing e camisa preta, que sabe, preciso matar para saber se eu sou psicopata. Como aconteceu, infelizmente, isso. Né? Um grupo de adolescentes... um grupo de adolescentes... acho que foi em Goiânia isso. Escolheram, nós vamos matar alguém para saber se a gente é psicopata. Você imagina, né? A distorção disso. Mataram realmente uma própria colega. Entendeu? Então, precisa desmistificar. E também, assim, psicopata não dá em árvore. Né? A estimativa é de que 1 a 3% da população mundial seja de psicopatas. Então, 90% para mais que comete crimes são pessoas absolutamente dentro do padrão de normalidade. Sério? Nenhum transtorno? Sinto informar. Claro que nós temos aí os 10% de pessoas que realmente têm transtornos. Crimes familiares, que o filho mata a família toda e se mata. Em geral, a gente tem aí um transtorno mental sério, uma psicose. Né? Em geral, esquizofrenia. Tá? Nós temos matadores em série que são esquizofrênicos, são psicóticos.